Pessoal, ainda continuando aí a ideia, né, a noção intuitiva de limite, coloquei esse exemplo aí. Limite de x mais 2 quando x tende a 2. Então, lembrando que a gente ainda está na perspectiva intuitiva, a gente ainda vai aprender, né, como as contas vão ser feitas. Mas vamos entender aqui. Trata-se de uma função. Então, a gente tem a função x mais 2, né, ou y é igual a x mais 2. Então, o que é o limite? O limite é um cálculo que a gente vai fazer para determinar o que acontece com a minha função. Então, a pergunta é o que vai acontecer com o valor de y, sabendo-se que o valor de x se aproxima de 2. Então, como y é uma função de x, então a gente analisa o que acontece com o y, sabendo-se que o x se aproxima, ou seja, o x tende a 2. Ele nunca vai ser igual a 2, ele se aproxima de 2. Mas se o x se aproxima de 2, isso nos dá duas situações. O 2 está aqui, ó, na reta dos números reais. Aqui é o 1, aqui é o 0, aqui é o 3, aqui é o 4. O que quer dizer que o x tende a 2? Quer dizer que o x se aproxima de 2. Se ele aproxima de 2, ele pode vir aqui pela esquerda, que a gente fala, né, com valores menores do que 2, ou ele pode vir se aproximando de 2 pela direita. Matematicamente, a gente escreve isso da seguinte forma, ó, limite x tende a 2 pela esquerda, né? Então, esse menos que aparece aqui, eu estou falando do x que está vindo aqui, ó, por valores menores do que 2. E limite de x mais 2 quando x tende a 2 pela direita, ou seja, o mais, quando aparece aqui em cima, está dizendo que os valores de x estão vindo pela direita do 2. Né? Na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, o que eu estou calculando? Aqui, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, olha só, vamos colocar aqui, vamos pensar o seguinte, ó, isso aqui está dizendo que o x se aproxima de 2 por valores que são menores do que 2. Esse menos quer dizer menor do que 2. Quer dizer que o x está vindo aqui. Ó. O x em algum momento é 0, está aqui. Depois ele é 1, está aqui. Depois ele é 1,9, está mais perto do 2. Depois é 1,99 e assim por diante. Ou seja, o valor de x está vindo e ficando cada vez mais próximo de 2. E aí a pergunta do limite é o que acontece com o valor de y? Se eu pegar, por exemplo, esse 0 aqui e colocar aqui no lugar do x, 0 mais 2 vai dar 2. Se eu pegar esse 1 e colocar aqui no lugar do x, 1 mais 2 vai dar 3. Se eu pegar 1,9 e colocar aqui no lugar do x, 1,9 mais 2 vai dar 3,9. Se eu pegar 1,99 e colocar aqui no lugar do x, vai dar 3,99, porque 1,99 mais 2, 3,99. Então, o que a gente observa? À medida que o meu valor de x vai se aproximando de 2, os meus valores de y vão se aproximando do 4. Né? Ó, 2, 3, 3,9, 3,99. Então, os valores de y estão cada vez mais próximos de 4. Então, isso é a resposta. A partir de uma coisa que acontece com x, eu determino uma coisa que acontece com y. Aí, no caso, é esse 4 aqui, ó. A mesma coisa na outra parte aqui, ó. Olha só. Agora eu vou pegar valores de x cada vez mais próximos de 2, porém maiores do que 2. Então o valor de x está vindo aqui, ó. 4, 3, 2,1, que está mais próximo, 4, 3, 2,1, 2,01 e assim vai, se aproximando cada vez mais de 2, ó. Então, isso aqui, esses valores que eu coloquei, eles dizem respeito a essa aproximação aqui, ó, do x que tende a 2 por valores maiores do que 2. Agora, o que acontece com o y? Se eu pegar o 4 e colocar aqui no lugar do x, 4 mais 2, 6. Se eu pegar o 3 e colocar aqui no lugar do x, 3 mais 2, 5. Se eu colocar o 2 ali no lugar do x, 2 mais 2,1, né? 2,1 mais 2 vai dar 4,1. Se eu pegar o 2,01 e colocar aqui no lugar do x, 2,01 mais 2, 4,01. Olha só o que está acontecendo com o valor do y. Ele está diminuindo, mas ele está chegando cada vez mais próximo do 4. Então, a resposta aqui vai ser 4. Então, isso é o cálculo do limite. Aí, quando eu venho aqui para responder isso aqui,
qual que é o limite, então, da função quando x tende a 2? Né? Qual que é o limite da função quando x tende a 2? Como não tem nenhum sinal aqui em cima, né? Aqui eu não tem nem mais nem menos aqui em cima. Ó. Como não tem nem mais nem menos, então eu estou falando do menos e do mais ao mesmo tempo. Então, para dar a minha resposta aqui, eu tenho que observar o seguinte. O resultado que eu encontrei pela esquerda foi o mesmo resultado que eu encontrei pela direita? Foi. Então, a minha resposta nesse caso aqui vai ser 4. Então, a minha resposta, na verdade, é quando eu tenho uma igualdade desses dois valores aqui. Depois a gente vai ver alguns casos, por exemplo, que aqui vai dar 4, aqui vai dar 3. Aí, como são valores diferentes, quer dizer que isso aqui não vai ter resposta. Aí, se não tiver resposta, a gente vai colocar um E invertido e riscado assim, ó. Beleza? Agora, olha só, vou colocar aqui na perspectiva geométrica para vocês verem. Ó, limite da função x mais 2 quando x tende a 2. Geometricamente, olha só, vou colocar aqui, ó. Vou pegar a minha função. A minha função é essa aqui, ó, y igual a x mais 2. Como se trata de uma função de primeiro grau, basta pegar dois valores de x. Vou pegar aqui, por exemplo, x igual a 0. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x, 0 mais 2 vai dar 2. Né? Então, eu vou marcar o ponto 2 aqui, ó, no eixo y. Vou pegar x igual a menos 2, por exemplo. Se eu colocar menos 2 aqui, menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, quer dizer que ela passa no eixo y aqui no ponto menos 2. Ó. Então, ela passa aqui no 2 e aqui no menos 2. Então, é uma reta que ela vai subir aqui assim. Ó. Vai tocar aqui, vai embora para o lado de lá e vai vir embora para o lado de cá. Agora, o que o limite está querendo dizer? X se aproximando de 2. Olha só, vou até melhorar aqui a parte de cima do meu gráfico para eu ter mais espaço aqui. Vou aumentar esse gráfico aqui, ó. Para cá e a reta continua para lá. Vou colocar aqui. Imaginemos que o x igual a 2 está aqui, ó, né? E quando o x é igual a 2, o y é igual a 4. Ó. Então, o que eu estou dizendo? Quando eu disse lá atrás que o limite da função x mais 2, quando x tende a 2 pela direita é igual a 4, o que eu estou dizendo? Que valores de x cada vez mais próximos de 2, porém maiores do que 2, olha só, eu estou dizendo que o x está aqui, depois o x está aqui, depois o x está aqui, ou seja, o x está se aproximando de 2 por valores que são maiores do que 2, então a gente representa assim. Então quer dizer, quando o x está aqui, ó, a imagem dele está aqui, ó. A imagem dele aqui, ó. Quando o x está aqui, a imagem dele já está aqui, ó. Quando o x está aqui, a imagem dele já vai estar aqui. Ó. Então, o que está acontecendo? Quanto mais próximo eu vou chegando de x, mais próximo as minhas imagens vão chegando do ponto, que é o ponto 4. Então, isso é o limite à direita. Ó. Quando eu falo que o limite da função, né, quando x tende a 2 pela esquerda é 4, eu estou dizendo que se o x se aproxima de 2 pela esquerda, então o 2 está aqui, ó. Aqui, ó, o x está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui. Ou seja, ele está cada vez mais próximo do 2. Ó. E o que acontece com a imagem, com o valor de y? Se o x está aqui, a imagem dele vai estar aqui. Ó. Se o x está aqui, a imagem dele já vai estar aqui. Ó. Se o x está aqui, a imagem dele já vai estar aqui. Quanto mais próximo o x vai chegando de 2, mais próximo os valores da imagem vão chegando do 4. Então, geometricamente, é isso que está acontecendo. Eu pego valores cada vez mais próximos do número que eu estou trabalhando, que nesse caso é o 2, e vejo o que acontece com a minha imagem aí.